E se eu te dissesse que existe uma chave oculta que desbloqueia o poder do céu? Imagine um caminho que te leve face a face com Deus, mais perto do que você jamais sentiu. Alguma vez você já se perguntou por que algumas orações rompem barreiras? Por que algumas pessoas experimentam milagres? Ou por que algumas vidas irradiam uma paz inexplicável? Talvez você sinta uma fome profunda por algo mais, uma necessidade de que Deus haja poderosamente em sua vida. Essa fome está te chamando para algo sagrado, o jejum. Jejuar não é apenas abrir mão de algo, é aproximar-se do coração de Deus e liberar o seu poder. Você está pronto para entrar no fogo? Estou aqui diante de você com uma palavra de poder, uma palavra de fogo que acenderá o seu espírito. Não estamos reunidos neste momento por acaso, mas por um encontro divino. Você está aqui porque, no fundo de si mesmo, anseia por algo mais. Você busca um avanço, paz, propósito, clareza e uma conexão mais profunda com Deus. Você está aqui porque sabe que as respostas que precisa, a cura que procura e a orientação que deseja só podem ser encontradas na presença de Deus. Hoje, falaremos sobre uma chave divina para desbloquear essas respostas, o jejum. Quero deixar claro, jejuar não é simplesmente deixar de comer, é muito mais profundo do que isso. O jejum é uma troca divina. Quando jejuamos, escolhemos renunciar a algo físico para ganhar algo espiritual. O jejum abre uma porta que nada mais pode abrir. É uma disciplina de humildade, um caminho de rendição, uma maneira de dizer: Senhor, eu te quero mais do que qualquer outra coisa. Meus amigos, o jejum é uma jornada que nos leva diretamente ao coração de Deus. Hoje, aprofundaremos e exploraremos o propósito do jejum, o poder que ele tem para trazer avanços e como preparar nossos corações para um jejum que realmente honre a Deus. Enquanto avançamos juntos nesta mensagem, que o teu espírito seja despertado, o teu coração e a tua fé fortalecidos. Para entender o poder do jejum, primeiro devemos compreender o seu propósito. Quando jejuamos, escolhemos nos esvaziar das comodidades terrenas para nos concentrarmos em Deus, nos aproximarmos dele e experimentarmos sua presença de uma maneira mais profunda. O jejum é uma declaração de que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O jejum alinha nossos corações com o céu e nos lembra que nossa verdadeira satisfação se encontra somente em Deus. Jejuar é criar espaço para que Deus atue em nós e através de nós. É uma jornada de dependência, onde mudamos nosso foco das nossas necessidades para a presença daquele que satisfaz todas as nossas necessidades. Algo tão básico como a comida declara que Deus é suficiente para nós. Nós, que sabemos que só Ele pode preencher os lugares vazios dentro de nós, reconhecemos que o jejum é uma maneira de dizer: Senhor, rendo a Ti meus desejos, minhas comodidades, meu controle. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Quando jejuamos, nos aproximamos de Deus com humildade e rendição. O jejum elimina distrações e nos leva a um lugar de vulnerabilidade, onde podemos ouvir sua voz com maior clareza. É nesse lugar tranquilo, livre das demandas da carne, que encontramos o sussurro do Espírito Santo, que nos preenche, nos guia e nos transforma. O próprio Jesus nos deu o exemplo de jejuar. Antes de começar seu ministério, ele foi ao deserto e jejuou durante 40 dias e noites. Nesse lugar de solidão e sacrifício, Jesus foi preparado para o seu chamado, venceu as tentações do inimigo e saiu com poder e autoridade. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou jejuar para se preparar para o seu ministério, quanto mais nós precisamos. O jejum prepara nossos corações, fortalece nossos espíritos e nos abre à direção de Deus. Existe uma conexão poderosa entre o jejum e o avanço. Quando o jejum é combinado com a oração, ele se torna uma força capaz de mover montanhas. A oração é nossa linha direta, nossa conversa com Deus, mas o jejum intensifica essa oração. É como adicionar combustível a um fogo, criando uma intensidade sagrada que capta a atenção do céu.
Pense na história de Esther. Ela se encontrou em uma posição de influência, mas também de grande perigo. Seu povo, os israelitas, enfrentava a destruição, e ela sabia que se aproximar do rei poderia custar sua vida. Mas Esther não foi sozinha. Esther convocou um jejum, pedindo a seu povo que a acompanhasse em 3 dias de jejum e oração. Através de sua fé, Deus interveio, o coração do rei mudou, e toda uma nação foi salva. Esther 4:16 diz: Reúna todos os judeus que se encontram em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. O jejum não é apenas um ritual, é um convite para que Deus entre em nossa situação com poder e graça. Quando jejuamos, dizemos a Deus que estamos falando sério sobre nossa necessidade dele. Em 2 Crônicas 7:14, Deus promete: se o meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar de sua má conduta, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O jejum nos humilha diante de Deus e demonstra nosso desejo por sua intervenção. Daniel jejuou e orou durante 21 dias buscando sabedoria e revelação, e seu jejum abriu a porta para que um anjo o visitasse, trazendo respostas e entendimento. Daniel 10:2-3. Até mesmo Jesus ensinou que alguns tipos de libertação e avanço só se alcançam através da oração e do jejum. Marcos 9:29. Você precisa de um avanço em sua vida? Há áreas onde você se sente preso, liberdade, cura ou intervenção divina. O jejum é a chave que pode abrir essas portas. É um sacrifício que convida Deus a agir de maneiras que não podemos imaginar. Agora que entendemos o propósito e o poder do jejum, vamos falar sobre como nos preparar. Jejuar não é algo que deve ser feito de forma leviana, requer preparação, intenção e compromisso. Antes de começar, busque a Deus em oração e peça que Ele revele o propósito do seu jejum. O que você busca dele? Orientação, clareza, cura ou liberdade de um pecado que tem te mantido cativo. Comprometa seu jejum a Deus e permita que Ele te guie. Provérbios 16:3 diz: Confia ao Senhor as suas obras, e seus planos serão bem-sucedidos. Dedique tempos específicos para orar e ler a palavra. Quando sentir fome, deixe que essa fome te lembre de buscar a Deus. Prepare-se para os desafios do jejum. Haverá momentos de fraqueza e dúvidas, mas lembre-se de que Deus é a sua fortaleza. Isaías 42:31 promete: Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Aproveite este tempo de jejum como uma oportunidade para se aproximar do coração de Deus. Renda-se a Ele e confie que fará mais do que você pode imaginar. Este jejum não se trata do que você perde, mas do que você ganha, um encontro poderoso com Deus. Que este tempo seja um fogo que consuma tudo que não está alinhado com Deus, um fogo que refine a sua fé e fortaleça o seu espírito. Amém. Este tempo de jejum não transforma apenas nossas vidas, tem o poder de impactar nosso entorno e as pessoas ao nosso redor. Quando escolhemos nos humilhar diante de Deus e buscá-lo com todo o nosso ser, abrimos portas não apenas para nossas próprias bênçãos, mas também para que seu poder flua em nossas famílias, nossas comunidades e nossas circunstâncias. O jejum não é um ato isolado, é um eco espiritual que ressoa nos céus, tocando cada canto da nossa existência. Imagine o que pode acontecer quando uma pessoa decide se render completamente a Deus. Agora imagine o impacto quando um grupo de pessoas se une em jejum e oração, alinhando seus corações com a vontade divina. Isso não apenas fortalece nossa relação pessoal com o Criador, mas também desencadeia uma onda de milagres, restauração e avivamento em nossa terra. Em Atos 13:2-3, os líderes da igreja primitiva jejuaram e oraram juntos antes de tomar decisões cruciais, e o Espírito Santo lhes deu direção clara. Este é o poder do jejum em unidade. O jejum também nos lembra que, embora enfrentemos dificuldades, não estamos sozinhos na batalha. Quando dedicamos esse tempo a Deus,
reconhecemos que nossas forças não provêm de nós mesmos, mas dele. Cada momento de fraqueza, cada desejo físico, nos dirige de volta à sua presença. Ali encontramos consolo, direção e a força para continuar. Como diz 2 Coríntios 12:9, basta-te a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma igreja valente, uma comunidade disposta a se entregar completamente a Deus. Precisamos de pessoas dispostas a se levantar na brecha, a clamar por cura, justiça e restauração. O jejum é uma ferramenta poderosa para esse propósito. É uma declaração ousada de que confiamos em Deus mais do que em nossas próprias habilidades, mais do que em qualquer solução terrena. Então, querido amigo, convido você a tomar este tempo de jejum como um desafio pessoal e uma oportunidade divina. Que cada dia seja um passo mais em direção à plenitude do que Deus tem preparado para você. Que este tempo seja o começo de algo novo, um avivamento que transforme não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. E lembre-se, como diz em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer todas as coisas, muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que opera em nós. Prepare-se, pois quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, Ele se revela de maneiras que nunca imaginamos. Este é o momento. Este é o chamado. Responda com coragem, porque o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Amém. O jejum não só impacta nosso espírito, mas também transforma nossa perspectiva. Ao nos desprendermos do físico, somos levados a um lugar onde podemos ver nossas circunstâncias através dos olhos de Deus. De repente, os problemas que pareciam montanhas inamovíveis começam a se reduzir, porque entendemos que não os estamos enfrentando sozinhos. No jejum, nos alinhamos com o poder do céu, e esse poder é ilimitado. Pense em como o jejum abre nossos olhos espirituais. Muitas vezes vivemos presos à rotina, tão centrados no imediato que esquecemos da eternidade. Mas o jejum nos obriga a parar, ouvir, buscar algo maior do que nós mesmos. É um lembrete de que nossa verdadeira batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais, Efésios 6:12. Ao jejuar, fortalecemos nosso espírito para essas batalhas, porque nos conectamos diretamente com a fonte de toda a vitória, Deus. O jejum também nos leva a um nível mais profundo de discernimento. Nesse espaço de quietude e dependência, a voz de Deus se torna mais clara. As decisões que antes pareciam complicadas começam a se simplificar, porque nossas prioridades se ajustam às dele. É como se uma névoa se dissipasse, e de repente, a luz da sua direção nos guiasse com uma certeza que não podemos ignorar. Nesse processo, algo incrível acontece. Deus não só trabalha em nós, mas também através de nós. Cada dia de jejum nos transforma, moldando nosso caráter e nosso coração. Essa purificação não só nos beneficia, mas também permite que sua luz brilhe mais intensamente através de nós. Nos tornamos testemunhos vivos de sua graça e poder, impactando os outros com a evidência do que Ele pode fazer em uma vida completamente rendida a Ele. Quando observamos a vida daqueles que caminharam com Deus, vemos esse padrão, uma e outra vez. Moisés jejuou antes de receber os 10 mandamentos, um momento que não só mudou sua vida, mas também a história de um povo inteiro, Êxodo 34:28. Elias jejuou e foi fortalecido para enfrentar desafios impossíveis, caminhando na provisão sobrenatural de Deus, 1 Reis 19:8. Cada um deles experimentou avanços porque se esvaziaram de si mesmos para serem preenchidos por Deus. E você, está disposto a fazer o mesmo? O jejum não é fácil, envolve sacrifício, requer entrega, às vezes, até enfrentar a resistência de nossa própria carne. Mas é nesses momentos de luta que se revela o verdadeiro poder do jejum. É ali que percebemos que Deus não apenas nos chama a nos rendermos, mas também a nos levantarmos com uma força que não é nossa, mas de Ele. O caminho do jejum é uma jornada para o desconhecido,
mas é uma jornada acompanhada pela promessa de que Deus caminhará com você, te guiará e te sustentará a cada passo. E essa jornada mal começou. O que mais Deus pode te ensinar através desse tempo sagrado? Quais portas maiores Ele está esperando abrir em sua vida enquanto você permanece em humildade e obediência? À medida que avançamos no caminho do jejum, começamos a descobrir que ele não só afeta nossas circunstâncias externas, mas também transforma profundamente nosso interior. Jejuar nos leva a confrontar nossas próprias fraquezas, medos e áreas de resistência. É nesses momentos que aprendemos a depender totalmente de Deus, permitindo que Ele opere nas partes mais ocultas do nosso coração. O jejum age como um espelho espiritual, revelando-nos cargas que não sabemos como soltar, padrões de pensamento, hábitos prejudiciais ou até mesmo relações que nos afastam da vontade de Deus. Em Isaías 58:6, Deus declara: "Não é este o jejum que eu escolhi: desatar as ligaduras da impiedade, soltar as cargas de opressão, deixar livres os quebrantados e romper todo o jugo?" Esse versículo nos lembra que o jejum não é apenas um sacrifício, mas uma chave para a libertação. Quando jejuamos, permitimos que o poder de Deus quebre as ataduras que nos têm mantido estagnado, abrindo caminho para uma vida de liberdade em Cristo. Além disso, o jejum nos convida a cultivar uma sensibilidade renovada à voz de Deus. Frequentemente, nossas vidas estão cheias de ruídos, preocupações, distrações e planos que ocupam cada minuto do nosso dia. Mas quando escolhemos abandonar essas distrações e dedicar tempo para buscar a Deus, sua voz se torna inconfundível. No silêncio do jejum, ouvimos sua direção, sentimos seu consolo e percebemos sua paz de uma maneira que antes parecia inalcançável. Este tempo não só nos alinha com sua vontade, mas também nos dá coragem para agir conforme ela. O poder do jejum também reside em sua capacidade de abrir portas espirituais que antes estavam fechadas. Muitas vezes, as respostas que esperamos de Deus não chegam porque não estamos preparados para recebê-las. O jejum é uma forma de nos prepararmos espiritualmente, de nos esvaziarmos do que é desnecessário para que Deus possa nos preencher com sua provisão divina. É como se o jejum afinasse nosso espírito, tornando-nos mais receptivos às bênçãos, sabedoria e oportunidades que Ele já preparou para nós. Pense no que aconteceu com Josafá, o rei de Judá, quando enfrentou uma ameaça avassaladora. Em vez de recorrer a estratégias humanas, ele e seu povo jejuaram e buscaram a Deus. O resultado foi um milagre. Deus lutou a batalha por eles, confundindo seus inimigos, e uma vitória inesperada, 2 Crônicas 20:24. Este é o poder do jejum, nos posiciona para que Deus atue a nosso favor de formas que superam nossa compreensão. Enquanto continuamos essa jornada, devemos lembrar que cada passo no jejum nos aproxima mais do coração de Deus. Cada momento de fraqueza é uma oportunidade para que sua força se aperfeiçoe em nós. Cada oração durante o jejum é como uma semente plantada em solo fértil, aguardando o momento perfeito para dar frutos. Este é um tempo para confiar que, mesmo quando não vemos resultados imediatos, Deus está trabalhando nos detalhes, nos preparando para o que está por vir. Então, eu te pergunto: você está disposto a permitir que este tempo de jejum transforme sua vida desde as raízes? Está preparado para deixar que Deus te leve além dos seus limites, para um lugar onde sua presença seja tudo? Porque o caminho ainda não terminou, e o que vem pela frente é ainda mais profundo e revelador. Este caminho de jejum e busca espiritual é uma jornada para a plenitude do que Deus tem reservado para você. Agora é o momento de dar um passo de fé, de se render completamente ao processo e permitir que Deus tenha o controle total da sua vida. Se você está sentindo em seu coração o chamado de Deus, não ignore. Este é o momento para receber sua direção, sua força e sua paz. Quero convidá-lo a encerrar este tempo com uma oração poderosa, entregando suas preocupações, suas necessidades e seus sonhos a Deus. Ore comigo. Celestial, hoje venho diante de ti com um coração rendido, com fome da tua presença e sede da tua direção.
Eu me despojo de toda distração, de todo peso, e escolho te buscar com todo o meu ser. Senhor, transforma minha vida, purifica meu coração e me enche com o teu Espírito Santo. Que este tempo de jejum seja um fogo que consuma tudo que não é de ti, um começo para os planos gloriosos que tens para mim. Declaro que tu és suficiente, que tu és minha força, minha paz e minha guia. Entrego-te tudo, confiando que agirás na minha vida de maneiras que nunca poderia imaginar, no poderoso nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, eu te animo a deixar um comentário com Amém, Deus. Este simples ato é uma declaração de fé, um passo que reafirma seu compromisso com Ele e sua abertura à sua obra em sua vida. Por último, se você sente em seu espírito que essa mensagem foi uma bênção na sua vida e deseja contribuir de uma maneira especial, você pode fazer isso através do link de doações na descrição. Cada doação, grande ou pequena, é um ato de fé que Deus usará para expandir sua obra através deste canal. Obrigado por estar aqui, por buscar a Deus e por deixar sua palavra transformar sua vida. Que Ele te abençoe abundantemente, e que este seja o início de uma nova temporada de graça, poder e milagres na sua vida. Nos vemos no próximo mensagem e lembre-se, em Deus, tudo é possível.